presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira os governadores que declararam que não vão cumprir o decreto federal que incluiu como atividades essenciais academias, salões de beleza e barbearias. A inserção desses setores no rol de negócios essenciais durante a pandemia do novo coronavírus e que, em tese, estariam liberados para funcionar, foi publicada na segunda-feira. Nós temos aqui a postagem de Bolsonaro no Twitter. Ele escreveu assim: alguns governadores se manifestaram publicamente que não cumprirão nosso decreto número 10.344/2020, que inclui no rol de atividades essenciais as academias, as barbearias e os salões de beleza. Os governadores que não concordam com o decreto podem ajuizar ações na Justiça ou, via congressista, entrar com um projeto de decreto legislativo. O afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho. Aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Nossa intenção é atender milhões de profissionais, a maioria humildes, que desejam voltar ao trabalho e levar saúde e renda à população. Essa postagem do presidente Jair Bolsonaro. Amparados por decisões do STF, governadores disseram que vão ignorar o decreto presidencial. Entre os chefes de governo estadual que já anunciaram o não cumprimento do decreto estão Camilo Santana, do PT, do Ceará, o comunista Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, Helder Barbalho, do MDB, governador do Pará, e também Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo. E, Zé Maria, em primeiro lugar, o que a gente precisa destacar aqui é o quão foi equivocada a decisão do STF da semana passada, Faltou clareza, faltou objetividade, não ficou claro quem é que determina o quê, se são os prefeitos que estão na ponta final, se é a União que está na ponta de cima, enfim, ficou um meio termo ali, os governadores com uma autoridade excessiva e agora esse novo imbróglio. O presidente determina uma ampliação da lista de atividades essenciais, os governadores dizem que não vão cumprir, amparados justamente no STF. E ontem, inclusive, o ministro Dias Toffoli cantou meio que a letra do samba, cantou o samba para os governadores, dizendo que o Supremo deve ficar mesmo do lado deles, Ele estava dando entrevista a um programa, ao Roda Viva, da TV Cultura, E aí foi questionado, evitou falar exatamente sobre o decreto, porque possivelmente ele vai ter que julgar a respeito disso. O Supremo talvez se debruce sobre essa questão, da ampliação das atividades essenciais, mas disse que a decisão do Supremo está tomada, que foi aquela da semana passada, ou seja, já dando a entender que nessa questão o Supremo vai ficar mesmo com os governadores, Eu acrescento aí o governador Ibanez Rocha, daqui do Distrito Federal, que é aliado agora recente do presidente Jair Bolsonaro e que já antecipou que não vai cumprir e mais, vai multar as empresas, que quem decidir desafiar o decreto local e abrir qualquer um desses lados, e academia, barbearia e tal. Na verdade, criou-se um submundo. Sempre que a realidade é falseada, se cria uma nova realidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Essa supertaxação de cigarros, não vou entrar no mérito disso, o que gera? Contrabando. Então a gente vê aí o número de contrabando de cigarro, ônibus inteiros, sem cadeiras, cheios de cigarro, carros adaptados para... É assim, a vida é assim. Um exemplo mais distante é a história da lei seca nos Estados Unidos, onde se fazia o uísque até dentro de carro. Então é assim, sempre que se falseia a liberdade das pessoas. Gente, não vamos ser hipócritas. Todo mundo está cortando cabelo. É só olhar aí, olha em volta, todo mundo está cortando cabelo. E aonde? É tudo escondido e tal. Então, na verdade, a ideia é abrir esses estabelecimentos e definir regras de funcionamento, de higiene, de distanciamento, chegando um de cada vez, algo parecido, Tá, o que acontece? Os decretos estaduais e municipais vão no sentido de que estão suspensas as atividades tais, menos as consideradas de essenciais. Aí o presidente foi e incluiu nessas atividades essenciais essas categorias, de academia, de barbearia, barbeiro, salão de beleza e tal. Aí o que acontece? Os decretos estaduais que falam em atividades essenciais, estão fora do decreto, estão fora essas. Não há o que discutir. Ou se faz outro decreto, aí o governador tem
vamos dizer, a competência para fazer um novo decreto, incluindo aquelas atividades, quer dizer, as essenciais, menos tais e tais que são essenciais, não há como o governador discutir, mas não entram aqui. Pode ser que o governador faça isso, mas é preciso fazer. Agora, tem um racha muito pesado aqui nos pingos nos is. Eu entendi a decisão do Supremo, Augusto, como o Supremo decidiu que os estados e os municípios devem definir e, nas entrelinhas, entende que a justiça nos estados e nos municípios também podem interferir no que abre ou que não abre. Quer um exemplo? Brasília, o governador Ibanez decidiu reabrir setores na segunda-feira, ontem. Sabe o que aconteceu? O Ministério Público foi à Justiça, a juíza determinou que o governador não pode suspender e ele atendeu. Não suspendeu e nem vai suspender. Aqui está sob domínio da Justiça, da Vara Civil, da 4ª Vara Civil daqui de Brasília. Então a juíza determinou. Então o grande racha no pingos nos is, o Augusto acha que o Supremo definiu, eu acho que o Supremo decidiu para estados e municípios. Eu já me rendi aos argumentos do consultor-geral da República, Zé Maria Trindade. A Justiça está decidindo tudo. Decidindo tudo. É como os juízes, como você sabe, eles entendem de saúde, eles entendem de economia, né? Então eles estão perfeitamente habilitados para isso. Sabe como é que eles decidem? A juíza lá que decidiu, por exemplo, em Curitiba, atrasou por uns dias a abertura de a retomada de algumas atividades. É o seguinte, ela acha que precisa de quarentena, então ela decide que quarentena é obrigatória para todo mundo. Se ela tivesse algum problema não tem, né? É a elite do funcionalismo público, a nata, então não tem problema nenhum. Se ela decidisse que precisava retomar alguma atividade econômica, ela decidiria diferente, porque o que eles sabem? Os juízes entendem de direito, supostamente, alguns não entendem também. E é sobre essas questões jurídicas, que eles devem decidir sobre. Tá? Eles têm que saber se condenam alguém, se o sujeito é inocente, é culpado, o tamanho da sentença. Agora, decidir sobre quarentena é o Brasil, né? Agora, vamos lá. Os governadores também, eu disse ontem que essa decisão do presidente Bolsonaro não seria cumprida porque é uma decisão do presidente Bolsonaro, só por isso. Eles nem examinaram. Porque você tem, qual é a consequência dessa confusão jurídica e dessas decisões contestadas do Jair Bolsonaro? Vamos lá. Os governadores que entregaram as decisões sobre a estratégia de combate ao coronavírus aos prefeitos estão se dando muito bem. Os que estão decidindo, tomando a mesma decisão para todo o Estado, esses vão por um caminho perigoso, para dizer o mínimo. De novo, vamos defender aí a terra do Zé Maria. Nós estávamos comentando hoje cedo do Jornal da Manhã o seguinte: o prefeito de Belo Horizonte não sabe o que faz. Ele quer fazer alguma coisa diferente do governador, e Alexandre Calil. E ele agora está ameaçando com o lockout, vai endurecer, porque ele só sabe fazer a quarentena. A 50 quilômetros dali, se eu estiver enganado, o Zé me corrige, a cidade de Sete Lagoas, acho que é 50 quilômetros, 60 de Belo Horizonte, né, Zé? Essa é a grande BH, 70, a grande, tá na grande BH, é pertinho mesmo, grande Sete BH. Lagoas, 70 quilômetros. Apenas 70 quilômetros. Olha só o que aconteceu. No dia 8, voltaram a funcionar bares, restaurantes e o shopping. A decisão foi tomada pelo Comitê de Crise, que isso aqui é tudo do nosso repórter Arthur Piva, que ele é implacável. Ó. A decisão foi tomada pelo Comitê de Crise, que é composto pelo prefeito e um representante dos seguintes órgãos: Câmara dos Vereadores, Ministério Público, Judiciário,
associação comercial, polícia civil, polícia militar e exército. Todos têm direito a voto e o comitê é soberano. Agora vai vendo o detalhe. O prefeito se chama Duílio de Castro e está infectado. É um dos infectados da cidade. E está trabalhando em modo home office. Agora, o melhor é o seguinte, ele é um infectado. Então, meu Deus, até o prefeito, o número de infectados desde o começo, os casos confirmados, desde o começo da pandemia, o número é de 11 infectados. Prefeito e mais 10. O município tem 240 mil habitantes. E tem o seguinte, a prefeitura, em parceria com 2 universidades, instalou um laboratório para 300 testes do tipo PCR que emitem o resultado em até 48 horas. Eles têm 36 leitos de UTI no município. Podem dobrar a capacidade, já está tudo pronto. Também está tudo preparado, se for necessário, para um hospital de campanha com 25 leitos ambulatoriais. Casos confirmados, repito, são 11. Pacientes recuperados, 7. Tratamento em casa, 4. Número de mortes, 0. Nenhum óbito. Aí tá. Você teve notificações e um exemplo de sucesso. Eles estão reabrindo até bares com todos os cuidados. Enquanto isso, a uma distância curtíssima, o prefeito de Belo Horizonte está perdido. Então, ótimo, porque não conhece a cidade, a capital que administra. Está aprovado. Então ele está como barata tonta. Uma hora ele fecha, uma hora ele tenta abrir e tal. Enquanto isso, e acho que Medina, se ouvir os conselhos do Zé, vai seguir esse também caminho do meio. Nós já citei lá a cidade de Camanducaia, perto de São Paulo. E aí me vem um pessoal de Camanducaia, 20 mil habitantes, está aqui, uma de 230. Querem outra? Ribeirão, com 750 mil. Ribeirão, se estivesse, a cidade de Ribeirão fica a 80 quilômetros da divisa com Minas. Se ela estivesse 80 quilômetros para lá, ela estaria, desde ontem, abrindo tudo, porque é outro exemplo de sucesso. Os governadores deveriam, humildemente, se espelhar nesses exemplos e seguir essa rota. Se eu fosse governador, eu adoraria ver algumas experiências paralelas em curso. Nenhuma delas despreza a vida, nenhuma delas deixa de combater fortemente a economia, mas eles vão abrindo, combater a pandemia, mas vão abrindo a economia. Como disse hoje no Jornal da Manhã também o Ronaldo Caiado, que é um defensor empedernido aí do isolamento. Mas ele disse, ninguém aguenta 4 meses de isolamento. Ele está tentando fazer o seguinte, isolamentos periódicos, revezando, não sei como é que ele vai fazer isso, mas ele está cuidando da abertura da economia. Da abertura da economia. Quem só tem como remédio para tudo o isolamento, não tem remédio nenhum. Ok, agora são 6h39. Pois é, Augusto. Quer falar, Zé? Fala aí. Minas é coelho. Sim, só para dizer o seguinte, ao lado de Belo Horizonte ali, Nova Lima é tão ligada a Belo Horizonte que você não sabe ali qual a diferença de Nova Lima e Belo Horizonte. O shopping de lá é em Nova Lima, para se ter uma ideia, lá na entrada da cidade, enfim. E Nova Lima decidiu abrir tudo. O prefeito de lá já decretou, lá tem 88 casos e nenhuma morte. E por falar em Medina, está acontecendo neste momento uma grande live lá em Medina do o Lucas Gomes e Felipe Souza, em prol do hospital lá de Medina. Medina não tem ainda caso, aconteceu um caso lá de um caminhoneiro que passou pela cidade, mas é muito perigoso, porque o hospital de lá não tem nenhum respirador, então as pessoas ficam muito apavoradas com isso.